Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amados irmãos e irmãs, nós estamos muito gratos a Deus por esse processo de eleição. Cremos que o Senhor tem levantado discípulos, servos, para a liderança da sua igreja. Mas vocês precisam saber, acredito que já sabem, mas quero lembrá-los que são muitos os desafios de uma liderança, de uma igreja local. São muitas as exigências, qualificações relacionadas a esses líderes. Considerando esse texto que a gente acabou de ler, Atos 6, versos 1 a 7, nós vamos abordar uma qualidade, que é a qualidade de ser uma liderança discipuladora. E esse é o tema, então, de nossa mensagem. Entre tantas qualidades que a gente precisa ver na vida de todos os líderes da igreja, essa realmente é uma qualidade essencial. O que caracteriza, então, uma liderança discipuladora? Também poderíamos falar por horas sobre isso. Existem treinamentos, seminários. Se você for na minha biblioteca, você vai achar pelo menos uns 70 livros que vão tocar no assunto de discipulado e de uma liderança discipuladora. Mas, olhando para esse texto, eu vou destacar apenas 4 marcas de uma liderança discipuladora. E a primeira é simples, mas fundamental para um líder discipulador. Uma liderança discipuladora, ela deseja a multiplicação dos discípulos de Cristo. Os irmãos devem ter prestado atenção, nós lemos esses versículos também na Escola Bíblica Dominical. O verso 1 e o verso 6 diz claramente que a igreja primitiva, a primeira igreja, ela estava experimentando uma grande multiplicação. O verbo multiplicar aparece aqui 2 vezes, multiplicação de discípulos de Cristo. E os discípulos de Jesus, os apóstolos especialmente, que tinham sido treinados por Jesus para fazer discípulos, estavam nadando de braçadas, estavam felizes, estavam alegres. Jesus tinha prometido: olha, eu vou, mas eu vou derramar o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas, e tudo vai dar certo. Então, ver as coisas acontecendo, gente se convertendo, milagres acontecendo, foi assim, eles estavam felizes, muito felizes. Eles tinham esse desejo e essa alegria, esse compromisso com a multiplicação dos discípulos de Cristo. Mas, quando a gente olha a história da igreja, desses 2000 anos, e olha para a igreja atual, a gente precisa reconhecer que nem sempre os membros de uma igreja, nem mesmo alguns líderes, desejam a multiplicação dos discípulos de Cristo, nem sempre desejam e buscam essa multiplicação. E você pode, mas por quê? Né? Por que um discípulo de Jesus, um líder, não gostaria de ver a multiplicação dos discípulos de Cristo? Isso também é estudo assim, para muitos livros e teses, mas eu vou trazer apenas 2 razões que são bastante comuns. A primeira razão é aquilo que já foi chamado por outros, estou apenas usando o termo, de numerofobia, que é o medo dos números e, naturalmente, as implicações que os números trazem. E, de fato, irmãos, quando o número de discípulos aumenta, é claro que aumenta os desafios. Todos nós que já lideramos, eu sempre servi ao Senhor em igreja pequena. Essa é a maior igreja que eu sirvo ao Senhor. Sempre servi como ovelha, e mesmo como pastor, só servia em 2 igrejas como pastor, que foi a Gileade, agora é essa.
E não tenho dúvidas que os desafios são os mesmos, mas é óbvio, por uma questão matemática, que quanto maior a igreja, maiores os desafios, maiores os problemas, né? Se você tinha um enfermo para visitar, agora você tem 20, você tem 30. Se você tinha um casamento com problema, agora você deve ter uns 15, uns 10. Se você fazia um aconselhamento numa igreja que tinha 100 membros, agora você vai fazer 10 por semana. E os números é óbvio, você não precisa ser muito inteligente para entender que é desafiador. Murmuração e críticas, né, no caso ali, estavam acontecendo. Os irmãos viram que aquela igreja, no meio de todo aquele crescimento maravilhoso, houve uma brecha, né? No meio de toda aquela multidão, algumas viúvas haviam sido esquecidas na distribuição do pão, o que provocou murmuração no meio da igreja. E se tem uma coisa que desanima um líder, que traz tristeza, é a murmuração, é reclamação, é críticas indevidas. Lembra como Moisés sofreu com a murmuração do povo? O próprio Deus tirou com o povo por causa da murmuração. Mas ainda que cresçam as dificuldades, a liderança discipuladora não deve desanimar, nem deve perder o desejo da multiplicação dos discípulos de Cristo. E essa é uma pregação, primeiro eu sou o principal ouvinte dessa pregação, né, porque já foram muitos momentos de desânimo, mas Deus tem me animado e estou em pé e vou ficar até para o tempo que Ele me der de vida. Amém, meus irmãos? Orem por mim. É muito triste também, irmãos, ver líderes cristãos impedindo o crescimento da igreja por causa da preguiça, por causa do preconceito e por causa do medo de problemas e de críticas. Alguns têm verdadeiramente horror e fobia aos números. Mas eu deixo para você responder, para Deus e para você mesmo. O que você pensa sobre isso? Honestamente, se acontecer na igreja onde você congrega, eu falo onde você congrega porque aqui tem várias pessoas de várias igrejas, né? Então não é só para IPJC. Se acontecer na sua igreja, e nessa também, aqui, o mesmo que aconteceu na igreja primitiva, sinceramente, você ficaria triste ou ficaria alegre? Se a sua resposta, eu ficaria triste, então você precisa pedir a Deus que mude seu coração. E coloque nele o desejo e a alegria de ver a multiplicação dos discípulos de Cristo em sua igreja e em toda a igreja de Cristo. E perguntar o que dificulta, por que você ficou triste, porque você vai ter menos atenção, porque você vai ter mais trabalho, eu não sei. Mas há uma segunda explicação para essa situação de gente que tem dificuldade e que não deseja mais a multiplicação dos discípulos de Cristo. E para mim é a explicação mais simples e mais trágica e mais terrível. É a desobediência mesmo. Cremos que a principal missão da igreja de Cristo é fazer discípulos de Cristo, conforme consta na grande comissão em Mateus 28. Os irmãos se lembram que, aqui fala dos apóstolos. Matias, que foi o apóstolo eleito para substituir Judas, não estava provavelmente quando Jesus deu aquela ordem. Lembra lá no Monte da Galileia, Mateus 28. Jesus reúne apenas os apóstolos, no caso 11, porque um não estava mais entre eles, tinha morrido, tinha tirado a própria vida, que é Judas. Esses 11 apóstolos ouvem diretamente da boca de Jesus aquela ordem: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Depois da ressurreição, Jesus ficou entre os discípulos 40 dias ainda. E essa ordem continuou sendo ressoada e reafirmada. Quando Jesus é assunto ao céu, ele falou: vai descer, eu vou, mas o Espírito Santo vai vir sobre vocês e vai encher vocês de poder para serem essas testemunhas, esses discípulos que vão fazer esta grande obra em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, essa ordem, ela ressoava nos ouvidos dos apóstolos. Eles não conseguiam nem esquecer, muito menos eles não conseguiam desobedecer. Eles só esperaram uma coisa, que Jesus tinha falado: esperar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quando o Espírito Santo desceu, pum, foram. Essa história é contada no livro de Atos dos Apóstolos. Mas parece, irmãos, que com o passar dos séculos, muitos líderes cristãos simplesmente ignoram essa ordem. Gosto de citar nomes de denominações, não vou citar, mas depois, se você quiser saber, eu posso falar. Há denominações inteiras que já decidiram não evangelizar e não fazer discípulos. Pasmem. Por que não? Porque todos são irmãos, no final Deus vai salvar todo mundo, crê no universalismo que a Bíblia não ensina e tal. Aí traz
uma pessoa que adora demônios, coloca do lado do púlpito, traz um idólatra, coloca do lado do púlpito. Não, mas é meu irmão, ele também crê em Cristo. Não é, querido. Ele é uma criatura de Deus que nós devemos amar de todo o coração. Mas não foi adotado em Cristo porque não se arrependeu dos seus pecados. Nós precisamos, sim, continuar fazendo discípulos. E não estou falando de tirar alguém de uma igreja e trazer para a nossa igreja. Estou fazendo tirar alguém do império das trevas e colocar em direção à eternidade. De tirar alguém da cegueira da idolatria para adorar somente ao Deus vivo. Tirar alguém da escravidão do pecado para experimentar a liberdade em Jesus Cristo. Irmãos, essa ordem nunca foi removida. A ordem de fazer discípulos continua válida para todos os discípulos de Cristo. E uma vez que a IPJC faz parte da Igreja de Cristo espalhada pela terra, então a nossa missão essencial também é fazer discípulos, aqui em todos os lugares que pudermos alcançar. Talvez alguns não conheçam, por exemplo, o irmão Murilo, ele foi eleito presbítero, pretende ir para o seminário também no tempo certo, mas ele sabe que Deus tem um chamado para ir para as nações, e é isso, a igreja entende isso, que ela prepara, cremos que Deus chamou ele, como os demais, mas para prepará-lo, mais e mais, para ir fazer discípulos nas nações que Deus mandar. Amém, irmão Murilo? Amém, igreja? Amém, Sinara? A mãe, né? A mãe sempre falou amém, mas assim, uma dorzinha, né? Mas eu sei que ela, de repente, vai junto, né, com a esposa, com os netos, vai todo mundo, com a irmã, né, com a filha, vamos embora. Irmãos, o discipulado não é uma estratégia ministerial para uma ou outra igreja. O discipulado não é uma estratégia para um ou outro pastor. O discipulado é a missão que Deus deu a toda a igreja de Jesus. Assim conclamamos aos líderes da IPJC, aos membros da igreja, obedeçam à ordem de Cristo. E se têm desobedecido, arrependam-se e comecem a fazer discípulos. E se já têm feito, cresçam na alegria de continuar fazendo discípulos de Jesus. Então, a liderança discipuladora, ela deseja e busca a multiplicação dos discípulos de Cristo. Mas, em segundo lugar, essa liderança discipuladora prioriza a missão de fazer discípulos de Cristo. Em segundo lugar, a liderança discipuladora prioriza a missão de fazer discípulos de Cristo. Muitas vezes, os crentes, ou membros, ou líderes, né, da igreja, eles não têm dificuldade com as duas outras coisas que eu falei. Eles até têm desejo de fazer discípulos, eles até entendem que precisa crescer nessa obediência. Não é um problema assim de rebeldia. Aliás, eu acho que esse não é o problema da maioria dos crentes, nem dos líderes. Mas aí continua a pergunta, por que continuam não fazendo discípulos? É simplesmente porque eles não conseguem focar na missão. São muitas distrações, são muitas coisas que roubam-lhes o tempo e a energia. Eles não conseguem permanecer na missão. Na prática, a missão de fazer discípulos não é prioridade, ainda que esteja na sua Bíblia, esteja nos lugares de divulgação da igreja, esteja na sua camisa, mas não é ainda prioridade. Mas, irmãos, este não era um problema dos 12 apóstolos registrados aqui em Atos 6. Embora houvesse uma necessidade real, havia uma necessidade real de servir às mesas. Pessoas que estavam passando necessidade física em algum momento porque não estavam sendo servidos. No caso das viúvas helenistas, que quer dizer a mesma coisa que gregas, né? As viúvas gregas. Embora houvesse quase uma acusação de xenofobia. Por quê? Observe que a murmuração era, olha, as viúvas judias ou hebreias, elas não deixam de ser servidas, não, continuam fortezinhas. Por que as viúvas helenistas e gregas, né, estão sendo esquecidas? Então, não era só uma questão de esquecer um grupo etário de viúvas, era esquecer um grupo de raça. Eles não falam claramente, mas se tivesse alguém aqui dos direitos humanos fosse nessa época, era xenofobia. Alimenta um, não alimenta outro. Mas apesar dessa, né, não há uma acusação clara quanto a isso, é claro. Eu estou aqui, né, assim, tentando enxergar a gravidade da acusação. Mas apesar de tudo isso, os 12 apóstolos fizeram o quê, meus irmãos?
Abandonaram a palavra e a oração e foram correndo servir as mesas? Convocaram a comunidade dos discípulos de Cristo. E qual foi a primeira palavra que eles disseram? Palavra dura? Não. É razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Irmãos, dizer não a uma coisa boa, uma coisa bíblica, uma coisa justa, um irmão querido, é uma das coisas mais difíceis para um líder cristão, para um presbítero, para um diácono, para um pastor. Dizer não sempre foi uma dificuldade para mim. E até hoje ainda o é. Hoje estou um pouquinho mais tarimbado em dizer não. Eu acho que eu já contei essa história aqui, né? Eu estava no 2º para o 3º ano de ministério aqui, né? Sabia que Deus tinha me trazido para aqui, sabia que eu estava fazendo o que Deus mandou, mas no final do 2º ano me bateu um cansaço, um desânimo. E como aqui eu sou pai espiritual, mas sou filho espiritual também de muitos, né? Inclusive de algumas irmãs aqui. Eu me lembro que eu fiz contato com a irmã Débora, esposa do presbítero Hudson, e falei, Débora, eu quero marcar uma sessão com você. Ela é psicóloga também, né? E aí fui lá. Aí contei as minhas, eu amo a igreja, eu amo Jesus, mas eu estou tão cansado, eu estou no 2º ano, eu preciso... E aí contei várias coisas, e ela deu um sorriso e falou assim, vou te dar recomendar um livro. Ela me recomendou o livro Limites, quando dizer sim, quando dizer não. E, né, deu algumas palavras, né, quem conhece a Débora sabe que ela é bem sintética, direta, clara, objetiva, e aí orou comigo e eu fui embora. E eu comprei o livro, devorei o livro e apanhei bastante lendo o livro. Mas foi uma libertação, ali eu tomei, né, a decisão. Um dia, conversando com o presbítero Olívio, falando também um pouco sobre isso, ele falou, pastor, só precisa delegar mais, né? E tem coisa que se ninguém fizer, paciência, mas o senhor não tem que fazer tudo. E dizer não, irmãos, é difícil mesmo, mas a gente precisa crescer, porque quando você diz um não de uma maneira espiritual, dirigida por Deus, você está dizendo sim para algo que é prioridade, que é mais importante para Deus, para você ou para a igreja de Cristo. E, então, irmãos, além de sobrecarregar a agenda, adoecer as pessoas, o ativismo, falando agora da igreja, né? O maior problema é que isso nos desvia do foco. O ativismo, ele nos desvia da missão essencial que Deus nos deu como cristãos, que é fazer discípulos de Jesus. Nós podemos fazer muitas coisas boas, irmãos. Nós podemos construir prédios bonitos para nos reunirmos, podemos fazer retiros espirituais, acampamentos, reuniões mais diversas, obra social, coral, sociedades internas, podemos ter os mais lindos ministérios. Mas se essas coisas nos desviam do foco de fazer discípulos, se essas coisas não estão cooperando de verdade para a missão de fazer discípulos, todas essas coisas precisam ser reavaliadas. Eu não estou falando de pegar fora e jogar no lixo, não estou dizendo isso. Mas precisam ser reexaminadas, reavaliadas e colocadas no lugar certo da nossa agenda, da nossa vida espiritual. Irmãos, tudo que fizermos na igreja e fora da igreja deve prioritariamente glorificar a Deus e fazer discípulos. Se não glorifica a Deus, se não faz discípulos, a gente precisava questionar. E devemos ser intencionais quanto a isso, em nossos relacionamentos. Todos os nossos relacionamentos, você precisa ter pelo menos a intenção. Se vai acontecer ou não, isso é economia divina. Mas de tornar aquele relacionamento, em algum grau, um relacionamento de discipulado. Em nossa vida diária, em todos os lugares, nos ministérios da igreja, quando o Ministério de Louvor ensaia, não pode reunir só para ensaiar. Tem que entender que Deus nos uniu aqui para um discipular o outro, um ajudar o outro a crescer em Cristo. Ele vai precisar de orar, vai precisar chorar um com o outro, vai precisar aconselhar, vai precisar fazer algo que eleve essa pessoa, não somente tecnicamente, sendo um bom músico, mas, acima de tudo,
que ao final de um ensaio, saiam não somente afinados musicalmente, mas saiam mais afinados espiritualmente. Discipulado que acontece no dia a dia, no pão da vida, no artesanato, na recepção da igreja, em todas as atividades da igreja. Não é parar de servir para fazer discipulado, é fazer discipulado enquanto serve e servir enquanto faz discipulado. Irmãos, isso deve ser o foco de toda a igreja, mas a responsabilidade pesa primeira e principalmente sobre os líderes. Irmãos, uma mineradora, nós temos uma aqui do nosso lado, ela extrai minério. Uma siderúrgica, também temos um pouco depois, ela faz aço. A granja produz galinhas e ovos, lá em Santa Maria de Jetibá, campeã de produção de ovos do Brasil, primeiro lugar. A padaria, isso aí, até as crianças já sabem, faz pão. A tecelagem faz tecido. Uma confecção têxtil faz roupas. Irmãos, o que a igreja faz? Discípulos. Essa é a nossa missão, não pode ter dúvida. Qual é a missão da igreja? Fazer discípulos. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus, ok. Mas não existe nada que glorifica a Deus mais do que fazer discípulos. Porque cada discípulo é um adorador. E Deus procura adoradores. Deus busca adoradores. Em terceiro lugar, a liderança discipuladora zela pela qualidade dos discípulos de Cristo. Irmãos, as qualidades esperadas em um discípulo de Cristo não tem nada a ver com status social, que isso nunca aconteça nessa igreja, nenhuma igreja onde você serve, eleger alguém, levantar alguém por causa do status social, por causa de questões financeiras, não tem a ver com quanto ganha, onde mora, a roupa que veste. As qualidades de um discípulo de Cristo, de um líder cristão, nem mesmo, embora tenha uma relação com talentos e dons, mas não é a principal coisa. Porque todas essas coisas um ímpio pode ter, e está dentro da igreja travestido de ovelha para se tornar um pastor e um presbítero. Irmãos, vejam o texto, para servir as mesas foram escolhidos homens de boa reputação, cheios do Espírito, e de sabedoria e de fé. Qualidades profundamente espirituais, que só tem quem é regenerado pelo Espírito Santo e quem anda com Cristo está sendo discipulado dentro da Bíblia. Ser cheio do Espírito Santo, de sabedoria e de fé e ter boa reputação, não é o que se espera somente dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos líderes, mas sim de todos os discípulos de Cristo. Terrível, é triste ver tantos cristãos, membros e líderes com péssima reputação, espalhada aí pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Se for uma acusação mentirosa, ou se for uma perseguição, aleluia. Mas se é verdade, se acontecer com você, arrependa-se. Arrependa-se. Você sabe que uma liderança caiu no pecado da numerolatria, quando a preocupação é apenas com os números, e não há preocupação com a qualidade dos discípulos gerados. Essa também não é uma expressão que eu inventei, ela está em muitos livros, né? Numerolatria é exatamente o extremo oposto da numerofobia. Numerolatria é aquela pessoa que é tudo pelo número, não importa o que vai acontecer. Vão encher a igreja! Aí coloca o samba do crioulo doido, com todo respeito, viu? Não nada racismo, mas é uma expressão antiga, né? Mas coloca qualquer coisa lá, né? É que a gente tem que ter cuidado com as expressões, como elas fazem parte da nossa vida, né? Pode ser o samba do branco doido, né? Do loiro doido. Vamos ter cuidado aí. O que eu quero dizer assim, inventa um monte de coisa para poder atrair, não importa se realmente as pessoas são convertidas, regeneradas, estão sendo discipuladas. Irmãos, não podemos cair nem no extremo nem no outro, amém? Nem numerolatria e nem numerofobia. Antes de carisma e capacidade, porque é muito interessante como as pessoas chegam à liderança por causa de carisma. Camarada simpático, agradável, boa gente. Não é que não possa ser, viu, irmãos? Tem muita gente séria que é simpática, agradável, boa gente. Mas quando é só isso, ou porque tem talentos muito interessantes, toca bem, canta bem, prega bem, mas se não tiver caráter,
não deveria ocupar nenhum cargo de liderança. Primeiro precisa ser tratado, ou se o caráter está corrompido, não está sendo tratado. É o caráter de Cristo em nós que nos qualifica para o serviço cristão. Pessoas que estão crescendo em seu caráter cristão, uma das demonstrações é que tem um coração de servo, como aconteceu aqui. Deus levanta 7, que a palavra diácono literalmente quer dizer servo, ministro, aquele que serve à mesa. Naquela época, muitos eram literalmente garçons, serviam às mesas. Cabe à liderança discipuladora preparar santos discípulos de Cristo para a obra do ministério, para o serviço da Igreja de Cristo. Talvez alguns possam falar assim, mas poxa vida, tanta gente mais madura, por que eleger Murilo? Por que eleger Alain? Ou qualquer outro mais novo? Porque isso faz parte do processo discipulado, como Paulo fez com Timóteo, amém, irmãos? E que privilégio para nós, que estamos um pouquinho à frente na caminhada, poder estender a mão a esses mais novos e falar, sejam bem-vindos, vamos aprender juntos, vamos crescer juntos, porque daqui a pouco eu vou passar, daqui a pouco o Joás vai passar, mas teremos os nossos irmãos aí que continuarão fazendo a obra de Deus até a gloriosa volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses discípulos serão reconhecidos pela comunidade, lembra? Foi a comunidade que escolheu. Lembre-se disso, nosso sistema de assembleia, eleger os presbíteros, diáconos e pastores, é bíblica. Ninguém deveria pastorear uma igreja, ou conduzir uma igreja, o presbiterato, o diaconato, sem que a igreja se manifeste. E com todo respeito, há muitas igrejas aí que quem manda é um ungidão, né? O cara vai lá, escolhe qualquer pessoa, mandou, acabou. Isso não é bíblico. O governo da igreja não é de um homem só, é de vários homens rendidos na presença de Deus. É conciliar. Mas diz a palavra que esse parecer, isso também agradou a comunidade, né? O parecer agradou a toda a comunidade. E aí elegeram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau e Nicolau. Mas esses discípulos de qualidade também foram reconhecidos pela liderança, quando os apóstolos oraram por eles e lhes impuseram as mãos, como nós fizemos hoje. Então, a liderança discipuladora e bíblica, ela prepara e levanta líderes servos de qualidade. Mas, em quarto e último lugar, é uma liderança que discipula pela oração e pela palavra de Cristo. Irmãos, eu tenho muitos materiais, ferramentas, né, para discipulado. Mas nós podemos usar os melhores livros, as melhores estratégias para o discipulado cristão, mas nenhuma delas pode substituir a oração e a palavra de Deus. Vemos esse compromisso nas palavras e decisão dos apóstolos. Eles dizem, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Não é que eles iam fazer somente isso, mas isso era prioridade, era a dedicação máxima. As outras coisas eles iam fazer à medida que fosse que Deus conduzisse. Mas aqui é a dedicação máxima e primeira. É na oração, meus irmãos, que nós crescemos na dependência e poder de Deus para entender, viver e ensinar a palavra de Deus. Precisamos regar nossos estudos e pesquisas com oração, e jejum e dependência do Senhor. É na oração que encontramos sabedoria e discernimento espiritual para aplicar a palavra de Deus a nós e aos discípulos que estão sob nossos cuidados. No discipulado da igreja primitiva, e em qualquer igreja bíblica e saudável, a verdadeira e boa multiplicação de discípulos se dá conforme o crescimento da palavra de Deus. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Não são as palavras dos homens que transformam as pessoas, mas sim a palavra de Deus vivo. Você precisa ter segurança que você está ensinando a palavra. Não é a sua opinião, não é a sua tradição, não é uma revelação qualquer. Não, é a palavra de Deus que está sendo ensinada. É assim que se faz verdadeiros discípulos de Cristo. Irmãos, o tipo de crente de discipulado produzido está diretamente ligado ao tipo de evangelho que é pregado. E essa é uma das razões de vermos tanta gente que diz ser de Jesus,
mas que não demonstram frutos de ser de fato de Cristo. Porque o evangelho pregado, a palavra pregada não é a palavra de Deus. Não se enganem. Mas não se trata apenas de conhecer intelectualmente a palavra. No verdadeiro discipulado cristão, você sabe que um discípulo está amadurecendo, não pelo tanto que ele conhece da Bíblia, mas pelo tanto que ele obedece daquilo que ele conhece. Irmãos, tem gente que às vezes é 1 ano de convertido. Ele não nem conseguiu ler a Bíblia toda ainda. Mas o que ele já leu, ele tem tanta reverência, tanto temor, tanto amor, tanta obediência. Essa pessoa, com 1 ano de convertido, é muito mais madura do que um crente que está há anos na igreja, mas já leu a Bíblia toda, já leu livros de teologia, mas continua na desobediência, continua nas meninices. Então, vigia, porque um adolescente, em alguma situação, pode ser o pai espiritual de um adulto. Não tem a ver com idade. A reprodução espiritual não tem a ver com idade, com anos de vida. Tem a ver com tempo na presença de Deus. Porque, irmãos, Bíblia e oração, na verdade, fala do nosso relacionamento com Cristo. Essa é a maneira básica de um homem ou mulher se relacionar com Deus. Lendo a palavra, meditando nela, deixando encharcar o seu coração e orando ao Senhor. E é por isso, não era uma idolatria com a oração, não era idolatria com a Bíblia, com a palavra. Os apóstolos, na verdade, eles queriam continuar ouvindo Jesus. E para fazê-lo, eles precisavam ter tempo aos pés dele, orando e meditando nas suas benditas palavras. Irmãos, o melhor que um crente e um líder cristão podem fazer pela igreja é cuidar do seu relacionamento com Cristo. Quando estamos em verdadeira comunhão com o Senhor, seremos melhores discipuladores, pois refletiremos o caráter santo de Cristo. Amaremos como Cristo, serviremos como Cristo e faremos verdadeiros discípulos de Cristo. Se você chegar aqui na igreja, ver a mim, pastor André, o pastor Joás, ou qualquer outro irmão com presbítero, dobrados de joelhos orando, nunca faça o que alguns já fizeram aqui. Ah, pastor, já que você não está fazendo nada mesmo, você podia conversar comigo? Querido, se o pastor, o presbítero, está lendo a Bíblia, estudando a Bíblia e orando, ele está fazendo o melhor que ele pode pela sua vida, pela vida da igreja. Claro, se você precisa, deseja, pastor, perdoe-me por interromper o senhor, mas eu preciso tanto falar com o senhor pode me atender? Claro que vamos atender, irmãos, com a maior alegria, com o maior prazer. E não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus, com a palavra. Quero concluir esta mensagem dizendo, liderança discipuladora é liderança imitadora do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos foram essa liderança discipuladora. E nós também devemos ser. Guarde essa conclusão no seu coração, guarde essa aplicação. Liderança discipuladora é igreja discipuladora. Irmãos, se os presbíteros, os pastores, os diáconos, os líderes de ministérios tiverem disposição, alegria, visão para fazer discípulos, a igreja também vai fazer. Mas se os membros olham para os líderes e veem que eles não se importam com isso, nós estaremos discipulando para o mal, por igreja contrária à missão de Cristo. A missão da IPJC é descrita e divulgada em todos os meios de comunicação da igreja. Fazer discípulos de Cristo que adorem a Deus, vivam em comunhão, sejam comprometidos com Cristo, sirvam com amor e alcancem novas pessoas. Que o Senhor Deus nos ajude cada um de nós e a esta igreja a ser de fato uma igreja discipuladora, fiel na missão que Ele nos deu. Amém.